Hey dear coach, estamos aqui, aula número 7 do curso Essential English for Conversation. How are you doing? Como é que você tá? Tudo bem? Começamos então falando de como dizer o que você vai fazer, falando do futuro. E aqui a gente vai então nas frases afirmativas. E eu tenho duas coisas para mostrar, como eu já disse para você. Então fica ligadinho aqui agora, presta atenção, tá bom? Fica ligado. A primeira frase aqui afirmativa que eu vou dizer é a seguinte. I'm going to fly to London in 2 days. I'm going to fly to London in 2 days. Eu vou, olha a tradução literal que eu vou dar aqui, ó. Eu vou voar para Londres, eu estou indo voar para Londres em 2 dias. Tá? Claro que a gente na tradução sempre adapta e traduzir é sempre horrível, interpretar é muito bom. Mas eu diria de outra forma, eu estou indo de avião, né? Seria mais ou menos isso, para Londres em 2 dias. Eu vou para Londres em 2 dias. Se eu vou dizer vou voar, não tenho asas, é claro que eu vou de avião. Certo? I'm going to fly to London. Olha o Nzinho aqui, London. In, olha a preposição, in 2 days. Ok? Dentro de 2 dias. Certo? Olha o inzinho aqui, tá? Depois, eu tenho aqui, ó. Monica and her class are going to visit the museum this afternoon. Monica and her class are going to visit the museum, fechando a boca no M, this afternoon. Ou seja, a Mônica e a turma dela, her class, a turma de aula dela, né? Dela, lembra do her? Vão visitar o museu nesta tarde, certo? Vão visitar o museu nesta tarde, essa tarde que está próxima da gente. Tá legal? Depois ainda, ó, the car is going to be fixed by the mechanic in 2 hours or less. The car is going to be fixed by the mechanic in 2 hours or less. Ou seja, o carro vai ser consertado, fixed, pelo mecânico, by the mechanic, in, que nem a gente usou aqui em cima, 2 hours or less, ou em 2 horas ou menos. O que eu quero que você observe aqui, nessas 3 frases, é que eu usei essa expressão going to, em todas elas, tá? Como um verbinho auxiliar, que é como a gente usa no português o verbo eu vou fazer, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou isso, eu vou aquilo, tá? Só que o critério do inglês é o seguinte, você vai optar, nós vamos optar por usar o going to para falar do futuro, depois eu vou comparar com outro tipo de futuro, quando nós estivermos próximos de realizar determinada ação. Quando essa ação estiver perto da gente, quando essa ação estiver planejada e meio que a gente esteja certo de que ela vai acontecer. Certo? Então, quando ela estiver perto de acontecer, estiver planejada para acontecer, ou quando a gente tiver meio que certeza de que ela vai acontecer. Então, nós vamos usar esse going to. Ok? Você já vai entender bem o que eu estou querendo dizer em seguidinha. Vamos para mais exemplos, tá? Observa agora, nas frases negativas. Vamos ver se esse critério que eu falei está funcionando nas negativas também. Observa. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Desculpa, David, mas eu não vou chegar, ou não estou chegando na hora, on time, para o encontro. Supondo que nós tenhamos um encontro hoje à tarde, eu estou ligando para o David para dizer para ele que eu vou chegar atrasado. Por isso, sorry, David, but I'm not getting on time for the meeting. Você vai dizer assim, professor, onde está aqui o verbo going to que você usou lá no comecinho, né? Aqui a gente usou o going to como verbo auxiliar, certo? Lembra disso? Eu falei que o critério é quando a coisa está próxima da gente acontecer. Porém, aqui, eu não estou usando going to. Mas e por que você não está usando going to, professor? Eu não estou usando going to porque os verbos que eu estou usando aqui são verbos de movimento. Então, quando eles forem verbos de movimento que implicar uma movimentação, no caso aqui é o verbo chegar, o verbo get está traduzido aqui como chegar, eu vou usá-los com o ing para dar essa noção de que a coisa estará acontecendo ou não estará acontecendo, mas com o mesmo critério, num futuro próximo. Tá? Observa que eu estou dizendo, ó, não estou chegando na hora para o encontro, for the meeting. Então, eu não precisaria usar I'm not going to get. Sempre que eu puder fazer uma frase mais curta, esse é o princípio da língua, de economia, a gente vai fazer uma frase mais curta. Então, de novo, o verbo get aqui é chegar. Chegar implica em movimento. Então, eu posso usar ele com ing no finalzinho e simplesmente o que eu tenho que fazer para dar para a pessoa que está ouvindo uma noção de tempo é dizer quando que isso vai acontecer. No caso aqui, esse encontro não precisa dizer quando, porque ele já está implícito entre mim e o David. Ficou claro? Vamos ver os outros exemplos. Aqui embaixo, ó, they are not coming tonight because they're in troubles. They're not coming tonight
because they are in troubles. Eles não estão vindo hoje à noite. Ó, o verbo come é o verbo vir, certo? Hoje à noite está claro para nós que é em seguidinha, ok? Porque eles estão com problemas, because they're in troubles. Eles não estão vindo hoje à noite porque eles estão com problemas. They're not coming tonight because they're in troubles. O mesmo critério que eu usei. Não preciso usar going to aqui porque o verbo come é um verbo de movimento. Olha que interessante isso. Por isso que você às vezes não percebe o futuro e o futuro acaba sendo um pouco meio confuso, tá? A gente usou going to, poderia usar going to aqui, professor? Claro que sim, mas eu nunca falo mais do que eu preciso, tá? Registra isso. E para afinar aqui no final, ó, you're not buying another dress this time, Andressa. You're not buying another dress this time, Andressa. Observa bem. Você a mãe e a Andressa estão numa loja, a Andressa está sugerindo que queira um novo vestido. Ela já ganhou vários e a mãe dela está dizendo assim, ó, you're not buying, veja que buy é comprar. Buy também implica em movimentação. Você dá dinheiro, você pega, você compra e tal. O verbo comprar. Por isso ela diz assim, you're not buying another dress this time. Você não vai comprar outro vestido, another dress, um outro vestido, another dress, this time, nesse momento. Andressa, não, agora não. Veja que ela está referindo a uma coisa que não vai acontecer num futuro que é bem próximo, que é this time. Novamente, não é necessário usar o going to. Se não é necessário, por que eu vou usar mais? Certo? Seguindo, então, vamos passar para as interrogativas. Observa que agora a gente vai misturar um pouquinho as duas, tá? Se eu disser assim, ó, is she going to spend the holiday with us? Is she going to spend the holiday with us? Lembrando que o critério vale, aquela da história do sim ou não, a entonação sobe, isso vai sempre até o fim da vida. Tá? E agora eu estou perguntando, ela vai passar o fim de semana conosco? Veja que o verbo spend é gastar dinheiro, tanto quanto gastar o tempo, tá? Passar o tempo. Por isso eu estou perguntando, o holiday é o feriadinho que está chegando agora, certo? Então está próximo de nós, de acordo com esse contexto aqui. E eu pergunto, is she going to spend the holiday with us? Ela vai passar o feriado conosco? Tá? Eu usei o going to aqui. Poderia usar só o spending? Poderia usar só o spending, mas eu usei para mostrar para você. Tá? Na de baixo já ficou um pouco diferente. Ó. Are they coming for dinner tonight? Are they coming for dinner tonight? Eles estão vindo para jantar conosco hoje à noite? Eles estão vindo para o jantar hoje à noite? Are they coming for dinner tonight? Tá vendo? Certo? Então o verbo come é de movimento, não precisaria usar are they going to come? Não precisa. Alright? Vamos ver embaixo agora. What are you going to do now? What are you going to do now? O que você vai fazer agora, meu irmão? What are you going to do now? E para fechar aqui embaixo, where? Ó, de novo, tá aí, olha só, que interessante. Aqui em cima as duas perguntas eram de sim ou não a resposta. Aqui embaixo a ênfase tá, são palavrinhas com WH, né? Então a ênfase tá nas palavrinhas com WH. E aqui embaixo então, ó, where are they meeting at the shopping mall? Where are they meeting at the shopping mall? A gente sabe que eles vão estar no shopping e a gente pergunta onde que eles vão se encontrar no shopping. Where are they meeting at the shopping mall? Beleza? Vamos contrastar isso agora com o futuro usando o verbo will, que é o que você está mais talvez acostumado ou que lembra mais facilmente da escola. Tá? O critério que nós usamos até então foi para falar de coisas que estavam próximas de acontecer. Por isso que a gente usou going to ou os verbos de movimento terminando em ing. Correto? Agora vamos contrastar com will. Observa nas frases afirmativas. O will é um verbo auxiliarzinho. Ele é um verbinho que vai antes do verbo da informação, o verbo principal, para simplesmente jogar ele para o futuro. Mas que tipo de contexto a gente usa ele? Observa. Paul will leave for his hometown pretty soon. Paul will leave for his hometown pretty soon. Ou seja, o Paul sairá daqui, lembra do verbo leave, a gente já usou lá adiante, will leave, ele sairá daqui para a sua cidade natal, hometown, aliás, para a sua não, tá? Direito, para a cidade natal dele, his hometown. É aqui que a gente, na tradução, que a gente faz a confusão de usar his e her, tá? Então, veja só, Paul sairá para a cidade natal dele, his hometown, pretty soon, logo, logo. Então, Paul will leave for his hometown pretty soon. O Paulo sairá daqui para ir para a cidade dele natal logo, logo. Veja, quando é que é o logo, logo, você sabe? Eu não sei. Se eu não tenho noção do tempo, eu vou usar o will. E esse é o critério. Vamos mais adiante, ó. They will probably be at the ceremony tomorrow. They will probably be at the ceremony tomorrow.
Eu sei que a cerimônia é amanhã, mas eu estou dizendo que eles provavelmente estarão at the ceremony tomorrow. Eles provavelmente estarão na cerimônia amanhã. Eu não tenho certeza se eles estarão ou não, por isso que eu usei a palavra probably, probably. Probably, palavra legal, probably. Então, como eu não tenho certeza, eu optei por usar will e não o going to, nem o verbo de movimento terminando em NG. Esse é o critério. Não tenho certeza, não sei o tempo exatamente. Eu sei que a cerimônia é amanhã, mas eu não tenho certeza se eles estarão lá. Então, they will probably be at the ceremony tomorrow. Tá fazendo sentido para você? Você escolhe o qual deles usar de acordo com a certeza que você tem de que vai acontecer, going to ou ing, ou a não certeza. Alright? Depois, quando eu falo, I'll see you tomorrow, I'll see you tomorrow, I'll see you tomorrow. Te vejo amanhã. Não sei realmente se eu vou ver você amanhã, mas é um desejo meu. Por isso eu coloco, I'll see you tomorrow, I'll see you tomorrow. Te vejo amanhã. Então, estou usando will, porque a gente não está marcando nenhum encontro amanhã. Por essa razão. Tá legal? Mas tem mais exemplos. Observa. Negativas. We won't definitely have dinner, have pizza for dinner. We won't definitely have pizza for dinner. We won't definitely have pizza for dinner. Veja, aqui esse won't que está colocado aqui, ó, nada mais é que o will junto do not. Atenção para a contração dele, tá? Então aqui, ó, nós não definitivamente teremos pizza para o jantar. Tá? Veja que eu estou usando aqui, eu poderia usar aqui nessa frase, we are not going to have pizza for dinner tonight. Poderia. Às vezes eles até se confundem. Essa coisa não é tão restrita assim. Certo? Porque você percebe que esse definitely quer dizer definitivamente. Então parece que é uma coisa que já está garantida por ele. Mas imagina num contexto, um pai falando para uma família, we won't definitely have pizza for dinner tonight. Mas aí o filho quer, a mulher quer. Ele está mais ou menos que opinando a posição dele. Não é que é uma coisa definitiva de verdade. Certo? Uma ordem. Então ele preferiu usar o will mais o not. Won't. Won't. Tá? Próximo exemplo. I won't eat it now, ok? I won't eat it now, ok? É novamente aqui, como minha filha dizendo, eu não vou comer isso agora, tá bom? Eu não comerei isso agora, tá bom? Veja, ela não tem certeza se eu não vou deixar ela comer ou não. Eu vou pedir para ela comer. Então ela está jogando. I won't eat it now. Olha só que interessante essa pronúncia. I won't eat it now, ok? Não vou comer isso agora, tá bom? Depois ainda, Shakira won't sing in Brazil this year, I guess. Shakira won't sing in Brazil this year. A Shakira não vai cantar no Brasil, in Brazil, nesse ano, this year. Mas eu coloco, olha, como eu não tenho certeza, eu falo I guess, eu acho. I guess. Eu poderia usar aqui I think, mas eu estou usando I guess porque eu não tenho certeza também. Por essa razão eu usei won't, will mais not, para dizer que eu não sei, mas eu acho que ela não vai cantar no Brasil, in Brazil, dentro do Brasil, nesse ano, é o que eu acho. Certo? Vamos ver o que a gente tem mais? Interrogativas com will, tá? Contrastando ainda com going to, tá? E aí eu tenho então, will you be at the Rolling Stones concert? Will you be at the Rolling Stones concert? Eu não sei se você vai, mas vai ter um show do Rolling Stones aqui. Eu pergunto, você estará lá no show dos Stones? Will you be there? Você vai estar lá? É a pergunta em que aconteceu, lembrando sempre, ó, nunca os sujeitos começam as frases. Então, o verbo will veio para cá, para essa casinha da frente aqui, ó, depois é que veio o sujeito. Você percebeu isso, né? Isso aconteceu o tempo todo até agora, tá? Então, você estará no concerto dos Rolling Stones? Will you be at the Rolling Stones concert? Depois ainda, will you and Monica help me here or not? Will you and Monica help me here or not? Você e a Mônica vão me ajudar aqui ou não? Pô, tô aqui fazendo sozinho, você não vai me ajudar? Não tenho certeza, por isso eu usei will. Mas agora observa também que, ó, que eu disse, nenhuma frase interrogativa começa com sujeito, certo? Porém, observa, se eu for usar palavras com WH, vem as palavrinhas com WH sempre no começo, depois vem o tal do will, depois é que aparece o sujeito, tá? Por essa razão, muda a minha entonação, aqui a resposta era sim ou não, yes or no, or not, e aqui fica when will you visit me? When will you visit me? Quando é que você vai me visitar? When will you visit me? Quando você vai me visitar? Depois aqui, where will you be in 10 years? Any idea? Bote uma pergunta. Where will you be in 10 years? Onde você estará em 10 anos? Alguma ideia? Any idea? Where will you be in 10 years? Any idea? Any idea? Alguma ideia?
Ótima pergunta, e com essa ótima pergunta a gente se despede para então que você faça a atividade escrita e não deixe, por favor, de fazer a atividade oral comigo, ela está muito interessante e eu quero poder dar um feedback para você e ouvir você e a gente poder conversar, tá? Thank you so much for watching this video. See you next class. Bye bye now. God bless you.